chamamos na denúncia de pacto porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Tomara que você apodreça na cadeia. Nossa, quanto mais você procura, pior fica. Um pacto. Vocês viram aí, né? Essa é a doutora Bruna Morato, advogada de 15 médicos que foram coagidos na Prevent Senior a matar brasileiros. Da onde vinha esse plano, como é que esse plano funcionava, ela revelou na CPI, eu vou trazer aqui pra gente. E a gente vai falar sobre isso. A Prevent Senior, que incrível, uma coisa que ela falou na CPI, que eu vou falar logo aqui no começo, deixar pra lá pro final ali, o vídeo vai acaba ficando muito longo. Os médicos tinham que cantar um hino. Você tem ideia disso? Os médicos eram obrigados a cantar um hino com a mão no peito, assim. E eles ainda tinham um lema, tipo honra e lealdade, um negócio assim de loucos de extrema direita militaristas. Bom, a gente vai destrinchar aqui os planos do governo que foram revelados na CPI pela doutora Bruna o que mesmo? Bruna Morato. Eu acabei de falar o nome dela, né? Eu sou meio esquecido. Eu sou o André. E eu sou a Ziza. Você está no canal Reflexo do Todo, like, dislike, sininho, inscreva-se, você já sabe como é que é, né, gente? Bom, vamos direto ao assunto. Ziza, dá o play. O Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. O Dr. Pedro, esse que está na tela de vocês aqui, obrigado, Ziza. Pedro Benedito Batista Júnior, ele é executivo da Prevent Senior, ele admitiu na CPI, como vocês podem ver aqui pela essa matéria da Veja, está em todos os lugares, tem áudio dele, né, tem vídeo dele falando isso, admitindo que alterava as fichas dos pacientes para retirar da ficha dos pacientes a menção da Covid. Aconteceu com vários, inclusive com pessoas famosas aí, isso está na mídia. Esse conjunto de médicos é o tal do gabinete paralelo, que funcionava paralelo ao Ministério da Saúde, dando as reais diretrizes sanitárias do Brasil, funcionando em alinhamento com o Ministério da Economia. Isso mostra que quem está no comando de tudo mesmo, quem tá no comando do Ministério da Saúde, do gabinete paralelo, do Ministério da Economia? Bolsonaro. Cadê o impeachment? O plano de morticínio é todo do Bolsonaro. Essas pessoas todas fazem parte desse plano. Mas quem comanda o plano é o Bolsonaro. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, né? Agora a novidade é o Ministério e tinha da Economia. Conexão com o Ministério da Economia, com as perguntas. E aí nós vemos agora, tinha conexão com o Ministério da Economia, correto? Então vamos ver o que pensa o Ministro da Economia acerca da vida dos brasileiros. Aqui, IG Economia aqui, Brasil Econômico. Guedes critica aumento da expectativa de vida. Todo mundo quer viver 100 anos, em aspas, que foi exatamente o que ele disse, já no período de pandemia. Deixa eu trazer aqui, ler rapidinho um trechinho dessa matéria aqui pra gente, rapidinho só pra gente ver o que falaram sobre esse assunto. Ziza, por gentileza. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 27, que não foi a pandemia que tirou a capacidade de atendimento do setor público, mas sim, o avanço na medicina e o direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130, disse. Segundo ele, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar a busca por atendimento médico crescente. No início da pandemia, quando existia aquele risco de falta de leite, o Paulo Guedes diz, não, mas a falta de leite não é culpa. Não é nossa culpa. Nós não somos incapazes de fazer leite. As pessoas estão vivendo muito. Então nós temos o Ministério da Economia, o Ministro da Economia, um Ministério da Economia comandado por um Ministro da Economia, que se incomoda com a longevidade dos brasileiros. E agora nós temos uma advogada, representando 15 pessoas que afirmam que todo o protocolo da Prevent Senior foi realizado em sintonia com o Ministério da Economia. O que eles me explicaram foi o seguinte: existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Bom, mais uma vez comprovado que
de olho em alguns pontinhos no PIB, porque é isso que precisa ser disso, alguns pontinhos a mais no PIB, para que o Bolsonaro tente se reeleger. Em troca disso, o Ministério da Economia, a Prevent Senior, o Gabinete Paralelo, todos sob o comando do Bolsonaro, todos os integrantes da mídia que fazem ainda toda a defesa desses protocolos ineficazes, todas essas pessoas estão envolvidas num pacto para manter os brasileiros circulando na rua, se infectando e morrendo. E temos agora 15 médicos da Prevent Senior, através da doutora Bruna Morato, confirmando mais uma vez a intenção. Aí já não sei se é genocídio, se é morticínio, se é homicídio coletivo, chame como quiser. Mas do conjunto de atitudes que partiram do Bolsonaro, sendo realizadas através de todos que estão abaixo dele na cadeia de comando, que levaram aos 600 mil mortos. Então, existia um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? É muito bom isso aqui que ela fala, porque ela, representando os 15 médicos, tem muito mais, esses são os que tiveram coragem, diz que existia uma estratégia. A gente olha para trás e vê, no início da pandemia, o Bolsonaro dizendo que só iam morrer 800 pessoas. O Caio Coppola rindo e comparando com engasgamento nos Estados Unidos. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Osmar Terra. Quantas vezes Osmar Terra disse que a pandemia ia acabar no mês que vem? Quantas vezes Osmar Terra disse que a pandemia ia acabar no mês que vem? Milhares. Tudo isso era agora confirmado, mais que confirmado. Era uma estratégia de um pacto de todos esses envolvidos para matar brasileiros. Porque a expectativa do brasileiro está muito alta e nós precisamos manter a economia funcionando. Então, para eles é um ganha-ganha. Você tira pessoas da Previdência, você mata os pobres, porque os pobres são os que mais morrem na pandemia, os negros são os que mais morrem na pandemia. Estatisticamente, tá, gente? Não é achismo, não. É isso que eles queriam. E é isso que eles conseguiram. Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, a doutora Nise Yamaguchi, especialista em imunologia, o virologista Paolo Zanotto. Nise Yamaguchi, vocês acompanharam o depoimento dela na CPI, vocês acompanham ela provavelmente, né, no noticiário, nas redes sociais, famosa negacionista, integrante do Gabinete Paralelo. Anthony Wong foi aquele que morreu nas mãos dos próprios colegas da Prevent Senior. Inclusive colocaram ozônio no ânus dele com ele desacordado. E esse Paolo Zanotto é outro submerda da subbosta que integra esse show de horrores. E que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Esse pacto firmado entre o Gabinete Paralelo e a Prevent Senior é a ponta do iceberg, gente. Esse tipo de pacto aconteceu em várias outras esferas. Talvez tenha acontecido em várias outras esferas, já não vamos aqui dizer que temos certeza do que não temos. Mas olhando para a Prevent Senior, você não olha para a mídia e você pensa assim, porra, cara, será que não aconteceu a mesma coisa ali? Será que não aconteceu a mesma coisa ali? Né? O governo encostando ali com o gabinete do ódio, com verbas, com pedidos, com incentivos, porque o governo, Bolsonaro, né? O governo, quando eu falo governo, é o Bolsonaro, pessoas que representam o Bolsonaro, chegam na Prevent Senior, precisam de uma pesquisa que defenda a cloroquina para manter a economia funcionando. Olha só, vocês estão vendo? Aí a Prevent Senior vai e dá um embasamento científico. Aí a tropa da mídia vai e divulga. Aí a tropa das redes sociais vai e replica. Aí entra aquela técnica de fire hose que eu já falei um montão de vezes aqui no canal.
Os médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Em nenhum momento eu ouvi falar da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o nome, hidroxicloroquina. Bom, eu vou parar por aqui com o que ela disse aqui, porque eu acho que a gente já está mais suficiente. Não precisava ter dito o nome específico do Paulo Guedes, por exemplo. Não precisa falar o nome específico do Bolsonaro. Porque essas coisas funcionam como uma cadeia de comando. É de cima para baixo. Quem de maneira pessoal, independente, deliberadamente do governo, ia acionar a Prevent Senior para que ela fizesse isso? Se não fosse a mando daquele que já mostrou caixa de hidroxicloroquina até para EMA do Palácio do Planalto. Essas pessoas precisam ser presas. Todas essas pessoas precisam ser presas. Pedro Batista, Paulo Zanotto, Nise Yamaguchi, Bolsonaro, Paulo Guedes, todos esses da mídia que divulgaram e divulgam tratamentos comprovadamente ineficazes. Não é que eles não têm que comprovar se é eficaz, não. Eles são comprovadamente ineficazes. É diferente. Não é que ainda não sabemos se eles não são eficazes. Já sabemos que não são ineficazes. Vou falar pra vocês que, porra, tá pesado fazer vídeo sobre a Prevent Senior. Tá pesado. Tá muito pesado. É um nível de maldade que a gente fica estarrecido. Eu tô estarrecido. Que a história do Luciano Heng tentar falsificar ou participar da falsificação, a gente nunca sabe direito o que está acontecendo lá do estado de óbito da própria mãe, cara. Os caras, o próprio médico que trabalhava com eles, os caras envenenaram ele lá até morrer, literalmente. As pessoas ficam, por exemplo, que são pró-vida. E você vê esses vídeos da Prevent Senior com a musiquinha bonitinha no fundo, esses vídeos da Prevent Senior, sabe? E eles agindo como se estivessem fazendo um grande bem pro país, matando as pessoas para manter a economia funcionando. Eles são radicais. Não é o Guilherme Boulos, não, cara. Não é o MST, não é o MTST que é radical, não. Radical são eles. Eles são radicais. Ideológicos radicais. Ideológico de direita, radicais, liberais, conservadores. Estejam cientes disso. Fale para quem se diz de direita, liberal, conservador. Se é disso que ele quer fazer parte, é disso que vocês querem fazer parte. Duvido que tenha alguém de direita assistindo meu vídeo, né? Vocês não assistem, só ficam no WhatsApp. Mas é disso que essas pessoas querem fazer parte? Comenta aqui embaixo o que você acha disso aí. A partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Tudo. Ali embaixo, botão azul. Ajuda o canal a continuar existindo. Tamo junto.